Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação, ele encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, quero ler com vocês a partir do verso 29. Vamos lá. Diz assim: Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele nunca morreu e foi sepultado. O seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Glória a Deus. Irmãos, aqui é o começo do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele representa uma ponte entre o que foi o ministério do Senhor Jesus e justamente o ministério desses homens que foram enviados por ele. Jesus, a perfeição, o Senhor Deus encarnado na terra, a palavra que se fez carne. E aqui, Atos, homens como Pedro, Paulo, Estevão e muitos malucos que resolveram arriscar sua própria vida para continuar essa mensagem que mudaria o mundo e mudou a minha vida também. Naquela época era muito perigoso falar abertamente como Pedro falava aqui. Necessitava ter muita autoridade e eles eram singelos pescadores, na maioria deles muito homens que nem letrados eram. De onde vem tanto poder? Ali eram cristãos que eram amarrados nos postes e arrastados pelos carros de guerra, com seus corpos pegando fogo, eram decapitados, cabeça para um lado, corpo para o outro. Mas eles tinham amor a Jesus, mas eles amavam as almas, mas eles amavam aquilo que o Senhor enviou fazer. E aqui Pedro está pregando logo depois da descida do Espírito Santo. As pessoas acharam que eles estavam bêbados e ficaram muito admirados de verem simples homens, e eles chamam de galileus ali, falando em línguas que eles nem conheciam, línguas de outras nacionalidades que, por ser a época de Pentecostes, muitas pessoas visitavam ali a festa de Pentecostes. Todas as festas judaicas atraíam bastante estrangeiros, numa tentativa de receber alguma bênção divina, alguma coisa sempre se referindo à espiritualidade. E eu quero trazer esse texto, logicamente, para a nossa vida, fazer as aplicações necessárias para aquilo que é pertinente a nós. Vamos lá? Começa assim: Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção. De onde vem tanta convicção, irmãos? São simples pescadores e estão falando diante de um povo muito grande. Ali naquela pregação, a qual Pedro foi a primeira pregação, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Irmãos, 3.000 pessoas é uma multidão, é muita gente, mas é muita gente. Depois fala que teve um acréscimo para 5.000. Depois deles passarem justamente pelos fariseus, que eles começaram a enfrentar os mesmos inimigos que tentavam parar o Senhor Jesus. Mas da onde vem tanta convicção? Eu quero falar com vocês, irmãos, ler com vocês Marcos capítulo 3, versículo 14. Fala assim: Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridades sobre o demônio. Esse versículo mostra um método de escolha do Senhor Jesus. Primeiro ele fala, era necessário estar com ele, e nós podemos estar hoje por meio do Espírito Santo, praticando o Mateus 6,6. Irmãos, a conexão na videira, ela tem que ser diária e constante para que nós possamos suportar o peso do chamado. Não é simples, irmãos. Nós somos meros pescadores. Eu sou um mero Uber, eu sou simples como esses homens. Olha, o segundo, eles eram enviados a pregar. Fala, e com ele e para o enviar a pregar, ou seja, falar da palavra,
falar a palavra. Uma das coisas que acontecem justamente com um homem e uma mulher de Deus é a mudança no falar. Eu gosto da história justamente do homem, daquele jovem rico que fala, ele chega e chama: bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino? E o Senhor Jesus logo corrige ele. Exortações, irmãos, é assim que Deus trabalha conosco, nos corrigindo. Porque me chama bom? Bom, somente o Pai. Logicamente o Senhor é bom. Ele estava se referindo ao seu corpo mortal. E logo ele chama novamente, olha aqui, aquele jovem rico vai chamar ele novamente, ele corrige a fala. E ele fala: mestre. E o Senhor, ele sempre vai nos enviar. Ele coloca as palavras dele na nossa boca. Irmãos, eu vejo, e aqui eu quero falar, às vezes eu vejo uns comentários, não só no meu canal, mas em outros canais também, que eu fico assim, admirado, pessoas decretando a própria derrota. Jamais deveremos, sabe, se queremos vencer tudo que nos afronta, jamais deveremos dar espaço para Satanás falar através de nós, principalmente contra nós mesmos. Palavras de derrotas não estão nas palavras que Deus coloca sobre nós. Deus, ele nos fez mais do que vitorioso, e as palavras que nós devemos declarar são palavras sim de vitória, talvez que nem tenham acontecido, mas de maneira profética, de maneira como se você acredita, como o Alisson acredita que vai acontecer. E a terceira é que terem autoridade sobre os doentes e os possuídos por demônios. Naquele caso ali ainda nem tinha acontecido, vai acontecer a cura do paralítico ali na frente. Eles ainda não tinham curado sem a presença do Senhor Jesus, sem o Senhor Jesus andando com eles, por meio do Espírito Santo, porque agora quem atuara sobre Pedro e os demais que eram enviados era o próprio Espírito, o Espírito que andava em plenitude com o Senhor Jesus. E ele começa a falar que o patriarca Davi não estava se referindo de si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo aqui está entre nós. Irmãos, eles chamam a descendência de Davi porque haveria ali a questão do Messias herdar o trono eterno de Davi. O trono eterno de Davi seria dado justamente a quem seria o Messias, e Jesus correspondia muito bem como eu vou falar, essas profecias, ele se enquadrava perfeitamente em cada uma delas, porque Jesus era da linhagem de Davi, pelo seu pai José. Lucas e Mateus traz a árvore genealógica, dando a entender, e isso mostra que o reinado do Senhor é eterno, firmado em justiça e em verdade. Agora eu gosto dele chamar a questão de Davi, porque Davi era o rei mais respeitado, ele chama de patriarca, coloca ali no mesmo patamar de Abraão, Isaac e Jacó. Ele coloca Davi dessa forma, Pedro chamando a responsabilidade para si e pregando. Mas ele fala corajosamente que Davi não se referia a si mesmo. Por quê? Porque um homem de Deus, ele nunca atrai a glória para si mesmo. Quero ler com vocês um versículo que está justamente em Salmo, um Salmo davídico, escrito pelo próprio Davi. Salmo 96, versículo 8. O próprio Davi escreve: deem ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, e entrem nos seus atos trazendo ofertas, adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. Um homem, uma mulher de Deus, ele sabe, ele caminha sabendo que, como Pedro ali diz, que ele estava morto, ou seja, era pecador, como todos os outros homens que passaram pela Bíblia. E nós temos uma mania de querer colocar eles num estrelato, num patamar maior. Eu gosto quando o Tiago fala assim, Elias trazendo o maior dos profetas, talvez ali do Antigo Testamento, que se referia justamente aos profetas, falando, homem comum, igual a nós, sujeito às mesmas paixões. E Davi sempre se referindo, sabe, como se fosse Deus, sempre se referindo a glória que Deus manifestaria através dele e através das promessas feitas para ele. Olha como ele fala, sabe, é sempre, meu irmão, olha, eu vou falar algo para vocês que eu sempre uso para mim. Tudo que vocês vê de bom é o Senhor Jesus que fez em mim. Quando é de ruim que está em mim, é eu mesmo e o Satanás me atentando. E era mais ou menos essa a mensagem que eles estavam tentando passar. Ele fala assim, mas ele era patriarca e ele era profeta, e sabia que Deus havia prometido sobre juramento de que um dos seus descendentes
se sentaria no seu trono eterno. É impressionante isso, irmão, porque Deus, ele zela com juramento pela sua palavra. Tem uma passagem de Isaías que ele fala assim, ó, como não tinha ninguém para jurar, pela minha palavra eu jurei por mim mesmo. E esse é o nosso Deus, ele garante que tudo que ele vem falar venha se cumprir. Então eu estou pregando aqui para algumas pessoas que têm passado por momentos de dúvida no coração. Eu tenho pregado aqui para pessoas que o cenário não tem combinado com aquilo que o Senhor falou. Eu estou pregando aqui para pessoas que depois que o Senhor deu uma palavra, parece que o mundo virou de cabeça para o ar. Ou seja, nada está acontecendo. Irmão, oposição do inferno. Isso é normal. Vai acontecer. Um dos sinais que você está caminhando sobre uma palavra de Deus é que o inferno vai tentar te parar e te fazer desacreditar. Outro sinal é que você vai querer retroceder, irmão. Você vai querer retroceder, minha irmã. Você não vai querer. Mas você vai entender que lá no seu coração, no fundo, tem algo muito mais poderoso te incentivando. Por quê? É justamente essa pessoa, que é muito mais forte que nós e que tudo, que é o Rei, que é o Messias, que tem o reino eterno, estabelecido no mais alto céu, ao qual o seu reino está afirmado e o seu trono sobre justiça e verdade, que zela pela essa palavra. Olha o que ele diz, logo depois de chamar Jeremias, em Jeremias 1,12. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Depois dele chamar Jeremias, falando que era para Jeremias derrubar, destruir, para falar, e que também que era para ele edificar, e que ele enviaria por todas as nações, Deus dá essa palavra para ele. É Deus quem se garante, meus irmãos. Quando ele olha para nós, ele conhece todas as nossas limitações. Como Pedro falou, Davi está morto, tinha limitação. Todos os homens que passaram, todos os grandes homens, todos os homens que fizeram proezas em Deus, meus irmãos, tinham limitação, como mim, como eu, como você. E quem é que nunca duvidou do chamado? Quem é que nunca quis desistir do chamado? Quem é que em lágrimas falou, Senhor, eu não aguento mais? Quem é que nunca, se esperneou diante do Senhor e até mesmo ficou com raiva de tudo que estava acontecendo? Mas é o Senhor zelando, é o Senhor te cercando. É como se você tivesse cercado, meu irmão. É como se você tivesse cercado, mas cercado do amor fiel do Senhor. Olha, ele fala assim, ó, que não foi deixado entre os mortos e nem seu corpo apodreceu. Perceba que o corpo do Senhor Jesus não apodreceu e os ossos não foram quebrados. Por quê? Porque tinha uma palavra sobre ele. E aquele corpo era santo. Aquele corpo não habitou pecado. Então o Senhor, ele, cumpre tudo que ele fala. Isso traz uma certeza para o nosso coração, irmãos. Quando Jesus Cristo começa a fluir dentro de nós, ele começa, eu vou dizer, como uma pequena nuvem. É como se fosse da tamanho da mão de um homem. Mas depois do profeta ir e ver várias vezes, uma visão profética. Perceba que ele olhava para o futuro. Era como aquele homem, aquele profeta, aquele servo de Elias, fala, vai até o alto do monte e veja se vai chover 3 anos sem chover. E ele, eis que vejo uma pequena nuvem. E Paulo retrata isso muito bem em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nos dizendo que nós não nos movemos pelo que sentimos, nós não nos movemos pelo que nós vemos, nós movemos pela fé. E o que é a fé? A fé é a firme convicção daquilo que se espera. Se espera, não se vê, mas se espera. Hebreus 11:1. Ele estava olhando para o futuro, irmãos, e já relataria gerações depois o que aconteceria com o nosso mestre. Mas por que disso tudo? Por que isso tudo aconteceu com Jesus? Por que aquilo tudo? Por que esse livro foi escrito? Por que isso tudo está acontecendo comigo? O que tem a ver comigo e com você? Agora que eu quero entrar, irmãos, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel, irmão. Deus, ele é poderoso em tudo que ele faz. Ele continua, fiel e zelando por tudo. Olha, eu quero dizer para você que Deus, ele firmou uma aliança com você quando você aceitou Jesus Cristo em teu coração. E ele, hora que, em determinado momento você creu, eu criei,
que ele poderia mudar alguma circunstância de vida que estava ruim, que nós não estávamos gostando. Por mais que nós quiséssemos desistir, ele é muito mais forte, ele é o Deus forte, o Deus eterno, príncipe da paz, poderoso, maravilhoso conselheiro. Esse é o nosso Senhor Jesus, Deus forte. Toda a força, todo o poder, toda a autoridade está firmada sobre o seu trono. E quando nós firmamos essa aliança com ele, é justamente aqui onde eu quero acabar, porque Pedro fala, foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunha. Quando você aceitou, você falou, Senhor, muda a minha história. Mas o Senhor não muda uma história, o Senhor já sabia que você viria até eu, e ele está construindo uma história desde como o profeta Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu já te chamei por profeta sobre as nações. É uma história que você terá para contar. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? As pessoas não respeitam aquilo que nós falamos. Não. Elas até acham bonitas as palavras que nós contamos, elas, sabe, porque são as palavras que Deus coloca na nossa boca, e isso é uma coisa que vai acontecer. Deus muda o nosso falar, como eu disse aqui mesmo nessa pregação, mas o que as pessoas respeitam mesmo é uma história de superação. São pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte e não temem. São pessoas que passam pelas mais densas trevas, sabe, e se levantam como fênix, que se levantam, meus irmãos, sabe, sabendo que uma força maior as impulsiona, que sabe que tem um querer e um realizar que não é deles, que é algo muito maior, um projeto grandioso. Coisas grandiosas o Senhor fez para nós, coisas grandiosas fez para nós. E o Senhor comigo e contigo, meu irmão, ele tem uma aliança por meio do nome do Senhor Jesus Cristo. E saiba que depois de toda tempestade, para aqueles que ele tem uma aliança, ele jamais se esquece. Então virá a bonança. E eu quero terminar com você dizendo o Salmo 89, versículo 34. O Senhor Deus diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas do meu lábio. O Senhor não muda as promessas, jamais. As promessas não mudam. Ele pode mudar o cenário, ele pode mudar a realidade e até o caminho, que nós vamos mudar nós de caminhos por causa de alguma bobeira que nós cometamos, mas a promessa está de pé. Eu quero repetir isso, a promessa está de pé, vai acontecer. Aquilo que o Senhor começa, ele termina, deixa entrar dentro do teu coração. Eu vou repetir aqui, tá? Lê você com a sua visão para que você creia. Salmos 89, versículo 34. Não modificarei as promessas do meu lábio. O Senhor te prometeu e assim ele vai fazer. Ele vai cumprir. Tá ruim agora, mas ele vai cumprir. Tá difícil agora, mas ele vai cumprir. Vai acontecer e você vai ver o cenário, toda a realidade ao seu redor ser alterada. E no final de tudo, sabe o que vai acontecer? Você será uma testemunha. Você estará mais forte, mais firme e com uma linda história para contar. Belas histórias são escritas com lágrimas e com muito esforço, mas o Cordeiro tem uma linda mania de honrar aqueles que têm fé, e ele tem uma recompensa, o teu sacrifício. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.